Olá a todos! Estamos iniciando mais um estudo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à nossa continuidade do Evangelho de João. Vamos estudar os capítulos 5 a 8 do Evangelho de João e que você possa ter um bom estudo. Fique conosco. Iniciando pelo capítulo 5, onde nós temos a cura de um paralítico e a autoridade do Filho de Deus como destaques. Vamos à leitura na íntegra. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse,
essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Até aqui a leitura do capítulo 5 do Evangelho de João. Vemos então uma cura fantástica e maravilhosa, a cura de um paralítico que estava lá em um pórtico, num portão de ovelhas, num tanque, chamado em hebraico Betesda. E esse homem não conseguia acessar a água que aparentemente tinha propriedades terapêuticas, curativas, e até mesmo o poder de um anjo. E por isso Jesus vai até ele e, de certo modo, faz uma pergunta um tanto quanto óbvia. Você quer ser curado para um paralítico que está ali em um lugar onde há curas? É óbvio que ele queria. Mas Jesus parece sempre esperar que a pessoa manifeste esse desejo, a pessoa manifeste a sua vontade, a sua fé. E ele disse, sim, mas eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. E ele o fez e foi curado. E assim nós percebemos que seria uma cura maravilhosa, não fosse os religiosos, fariseus, escribas, mestres da lei, que não estavam preocupados com aquele homem que andava e que jamais tinha andado ou que tinha passado grande parte da vida sem andar. Eles estavam simplesmente preocupados em acusar Jesus, em atacar Jesus. E como foi num sábado aquela cura, portanto, eles acabaram acusando Jesus de fazerem algo que não era possível. E então Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado na cabeça deles, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então nós temos a segunda parte, onde Jesus manifesta toda a sua autoridade de filho de Deus. E essa é uma diferença muito significativa entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. No Evangelho de João, Jesus demonstra toda a sua autoridade, Jesus fala quem ele é. Jesus não fala assim, olha, eu curei você, mas não conta para ninguém por enquanto. Deixa para depois. Em João, Jesus, ele demonstra que de fato tem toda a autoridade e que ele sabe muito bem o que está fazendo, e que não importam as perseguições, ele está lá para cumprir a sua missão. Vamos à leitura do capítulo 6, onde nós temos como destaques a multiplicação de pães e peixes, Jesus anda sobre o mar, Jesus o pão da vida e as palavras da vida eterna. Vamos à leitura dos 71 versículos. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão.
Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem
e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: e isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Eis a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, um capítulo bem extenso. Temos mais uma vez a multiplicação de pães e peixes que está presente em todos os outros evangelhos, com pequenas variações aqui no Evangelho de João. Nós observamos que Jesus ergue os olhos, ele vê uma grande multidão e ele se aproxima de Felipe e pergunta onde compraremos pão para lhes dar de comer. E Jesus dizia isto para testá-lo. Esse teste que Jesus faz de seus discípulos de uma forma tão clara e explícita só aparece aqui no Evangelho de João. No versículo 9, nós vemos que Simão Pedro disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nas outras passagens também não está constando que eles tinham conseguido 5 pães e 2 peixinhos com um menino. E no versículo 15 nós vemos que Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Isso também não consta nos outros evangelhos. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte, que era um hábito de Jesus. Jesus anda sobre o mar, e aqui não há grandes variações em relação aos outros evangelhos, mas, na sequência, Jesus, o pão da vida, e as palavras da vida eterna, só temos aqui no Evangelho de João. Jesus respondeu lá no versículo 26, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus demonstra que ele sabe muito bem porque que havia uma multidão atrás dele. E aí Jesus vai apresentar a eles um pão diferente. Ele vai dizer no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí eles querem desse pão, assim como a mulher samaritana queria daquela água que Jesus ofereceu. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E essa realidade tão bem apresentada pelo evangelista João nos remete àquela famosa frase do escritor russo Fyodor Dostoiévski, quando ele disse, no ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Enquanto nós vamos tentando nos preencher com coisas desta vida e deste mundo, não conseguimos preencher o nosso vazio. Ou seja, tudo que comemos, novamente nós temos fome. Tudo que bebemos, novamente nós temos sede. Por isso que nós só conseguiremos, de fato, saciar a nossa fome, a nossa sede, com o pão da vida.
E aí Jesus responde lá no versículo 53, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E aqui, claro, nós podemos observar como uma referência muito expressa à Santa Ceia, apesar de Jesus não ter ainda instituído a ceia. E até é interessante porque a referência à Santa Ceia no Evangelho de João é esta, porque não há instituição da ceia no Evangelho de João. A instituição da ceia está presente nos Evangelhos sinóticos e na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois, lá no versículo 60, vemos que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E num outro evangelho nós vamos ler que eles não entenderam o que Jesus queria dizer. E aí Jesus vai observar que muitas pessoas vão abandonar, não vão segui-lo, porque não vão entendê-lo. E aí Jesus vai perguntar: vocês também querem me abandonar aos seus discípulos? E Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E de fato, não há ninguém que tenha as palavras da vida eterna a não ser a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por último, no último versículo, versículo 71, temos uma referência a Judas. A primeira referência a Judas como um traidor. E aqui, nesta tradução, nós vemos que ele é considerado como um diabo. É uma forma de escrever, uma força de expressão do evangelista João. Vamos à leitura do capítulo 7, onde nós temos como destaques a incredulidade dos irmãos de Jesus, Jesus na festa dos tabernáculos, a controvérsia entre Jesus e os judeus. A questão é Jesus o Cristo, os guardas mandados para prender Jesus, Jesus a fonte da água viva, o povo se divide, as autoridades não creem e a mulher adúltera. Vamos à leitura dos 53 versículos. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não é não. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E,
Se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galiléia? Examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Até aqui a leitura do capítulo 7 do Evangelho de João, onde temos um aumento na intensidade das tensões entre Jesus e os religiosos. Nós vemos que Jesus não desejava andar pela Galiléia aliás, Jesus andava pela Galiléia e não desejava andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo e ele já sabia disso. Então é claro, né, não havia chegado o momento ainda. É claro que no Evangelho de João, como eu disse antes, Jesus se demonstra com uma maior autoridade, ele diz quem ele é, mas ainda não havia chegado o momento. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E essa festa será um evento muito importante no Evangelho de João, porque muitas coisas ocorrerão, aumentando a intensidade da animosidade dos religiosos para com Jesus. É curioso que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, e talvez com a ajuda do que João diz aqui, nós podemos entender aquela parte que Jesus fala que quem era sua mãe, quem eram os seus irmãos, quem eram suas irmãs. Porque eles haviam ido ver Jesus, né?
E Jesus não os recebeu. E talvez tenha algo a ver com isso. Na sequência, nós temos a festa dos tabernáculos, propriamente dita, e os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará ele. E os judeus, obviamente, não estavam procurando Jesus porque queriam adorá-lo. E essa controvérsia vai aumentando. Os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E Jesus vai dizer exatamente que o seu ensino não era dele, mas de quem havia enviado a ele. E depois ele vai explicar um pouco a questão do sábado, porque ele vai dizer assim: olha, quando um menino é circuncidado no sábado, tudo bem. Agora, curar um homem no sábado não pode? Né? Mais ou menos assim que Jesus vai dizer. Porque a gente sabe que havia a questão de uma criança ser sempre circuncidada no 8º dia. Então, se alguém nascesse, vamos supor, na sexta, né? Na sexta? Não, no sábado. Se alguém nascesse no sábado, porque aí daria 7 dias, completaria 7 dias na sexta, o 8º dia seria no sábado. E aí essa criança tinha que ser circuncidada. E Jesus vai dizer: vocês circuncidam no sábado, mas não pode curar no sábado? Como assim? E queriam já prender Jesus, mas, mais uma vez, é dito, a sua hora não havia chegado. E Jesus vai dizer a eles: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. E dá para a gente dizer assim que os judeus até hoje estão procurando Jesus e ainda não o encontraram, porque eles estão esperando o Messias vir. Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Haviam dito os judeus. E na verdade não, né? Jesus estava falando do seu futuro. E a diáspora é um termo, né, para ser utilizado porque os judeus haviam sido dispersados em vários territórios, por isso diáspora. Então Jesus vai oferecer a fonte da água viva, e ele vai dizer: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E claro, Jesus estava fazendo uma referência ao Espírito Santo. E as autoridades não creem, o povo se divide, alguns creem, outros não creem. E entre os fariseus nós já vimos um encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, de certo modo, vai tentar proteger Jesus, vai tentar defender Jesus, mas não conseguirá. Seguimos para o último capítulo de hoje, o capítulo 8, onde nós temos vários destaques, dentre os quais a mulher adúltera, Jesus a luz do mundo, Jesus defende a sua missão e autoridade, a verdade liberta e Jesus e Abraão. Vamos à leitura destes 59 versículos. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou.
Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. A quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem
Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Até aqui, a leitura do capítulo 8 do Evangelho de João, um capítulo, mais uma vez, bem tenso. E parece que, se você tem a mesma sensação que eu, o Evangelho de João, desde o início, coloca essa tensão muito forte entre Jesus e os religiosos de sua época. O Evangelho de João ele é bem escancarado, ele mostra quem Jesus é. E se você mostra de uma forma muito clara quem Jesus é, você leva a luz. Como Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas os religiosos insistiam em andar nas trevas. Quando a mulher adúltera, ela foi pega em flagrante, diz o texto que os escribas e fariseus fizeram questão de pegar aquela mulher e levá-la até Jesus, porque eles queriam achar alguma falha em Jesus. Se Jesus mandasse que executassem ela, de repente toda a pregação de Jesus a respeito de amor, de compaixão, de misericórdia cairia por terra. E se Jesus se insurgisse contra a lei, eles teriam como acusar Jesus e falar: olha, o mestre de vocês é um charlatão, porque ele se diz cumpridor da lei, alguém que respeita a lei, mas ele não está cumprindo a lei, ele não está jogando pedras nessa mulher adúltera. Então Jesus, sabiamente, fez aquele desenho, né, de como se fosse uma linha na terra e falou: ó, quem nunca pecou, vem até aqui e lance uma pedra nela. E por isso todos desapareceram. E assim, Jesus salvou a mulher adúltera, que, ao contrário do que muitos podem imaginar, não é Maria Madalena. Maria Madalena foi a mulher que Jesus tirou espíritos ruins dela, e não a mulher adúltera. Na sequência, nós percebemos que Jesus defende a sua missão e autoridade. E nós percebemos também que os judeus a todo tempo não entendem o que está acontecendo diante deles, não entendem a missão de Jesus, eles estão cegos. E Jesus vai demonstrar claramente por que eles estão cegos. Ele vai dizer: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. E eles não entendem. Quando Jesus fala: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ah, será que ele quer se suicidar? Não faz o menor sentido, né? A inferência deles. E Jesus vai dizer claramente a eles que o pai deles não é Abraão, não é Deus. O pai deles é o diabo, porque eles estão fazendo as obras do diabo, se colocando contra Jesus. E aí, a coisa vai esquentar de vez quando chega na questão de Abraão. Porque Jesus vai falar: olha, Abraão se alegrou por ver o meu dia. E aí eles vão dizer: você não tem nem 50 anos? Como é que você viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E isso vai configurar para os judeus uma clara blasfêmia, porque eu sou, ego eimi em grego, foi dito não em grego, mas em hebraico, lá em Êxodo, capítulo 3, né, se não me falha a memória, quando Deus chama Moisés, certo? Lá no episódio da sarça ardente. Lá no episódio da sarça ardente, Deus vai chamar Moisés e Moisés vai dizer assim: ah, mas quando me perguntarem, eu estou sendo enviado por qual Deus, qual nome que eu vou me referir ao Senhor? E Deus diz a ele: diga simplesmente: eu sou. Somente o Deus único, o Deus verdadeiro, pode fazer tal referência a si mesmo. E Jesus é Deus, ele pode.
Mas, para os judeus que estavam cegos pela incredulidade, ele não podia, porque ele não era Deus e muito menos o Filho de Deus. Chegando ao final, retomando os principais ensinamentos de mais um vídeo mais longo, porque o Evangelho de João tem capítulos longos. Nós temos o acirramento, né, da animosidade dos religiosos para com Jesus. Lá desde a cura do paralítico, no capítulo 5, passando pelo fato de Jesus se colocar como o pão da vida, passando pelo fato de Jesus estar na festa dos tabernáculos e ter uma controvérsia com os judeus, passando pelo fato de Jesus se colocar como a luz do mundo e defender a sua autoridade. Seguramente que, se nós nos atermos muito a qualquer religião, poderemos incorrer no grave risco de sermos como aqueles fariseus e nos tornarmos hipócritas, cobrarmos um cumprimento fiel de uma religião inexistente e cobrarmos coisas que não deveriam ser cobradas das pessoas. Por isso, nada melhor do que ficarmos com a verdade que liberta. A verdade que liberta é Cristo. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do Evangelho de João. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.